Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Que bom que nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia, a sua Bíblia, na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos lá. Enquanto você abre a sua Bíblia, hoje, dia 9 de janeiro. Você já imaginou? Já dia 9 de janeiro, e nós estamos consagrando o nosso mês de setembro ao Senhor, né? Estamos lá em setembro pela fé, vivendo as bênçãos de Deus de setembro, porque em setembro o Senhor tem bênçãos para nós. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, ao nosso pastor, por essa intervenção divina na vida dele, de nos dar a oportunidade de celebrarmos essas primícias, né? É algo que veio da parte do Senhor para o coração dele, e nós agradecemos a Deus por termos um homem de Deus que se esmera em receber do Senhor orientação para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós temos sido abençoados pela orientação. Capítulo 14, da primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, versículo de número 6 até o 8. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos proveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Amém. Irmãos, nessa noite nós estamos observando o estudo de número 9 dessa campanha de primícias, que vai falar sobre a festa das trombetas. E é importante a gente, em princípio, já entender, está aí no seu estudo, que anúncios são momentos que geram expectativas, e dependendo do que se espera, as pessoas podem se sentir animadas ou desesperadas, né? Eu lembro até hoje quando se descobriu que o Donald Trump tinha sido eleito presidente americano. Eu lembro dos dias que foram logo após esse dia lá no nosso estado da Flórida, né? Quantas pessoas entraram em desespero? Agora vai ter deportação em massa. O pessoal já começou a fazer até fila para o ônibus e tal da imigração, porque ia ter deportação em massa, todo mundo ia embora. Eu lembro, por exemplo, quando se começou a falar a respeito dos dias que nós estamos vivendo hoje lá no Brasil. E as pessoas também se desesperaram em massa, né? Ou, por exemplo, também quando outros candidatos foram eleitos à presidência desse país. As pessoas também se emocionaram porque agora vai sair uma lei imigratória, as coisas vão acontecer e tudo vai caminhar da maneira como a gente espera. Com o soar das trombetas, e as trombetas em Israel tinham algo muito especial, porque elas falavam a respeito de anúncios, de preparações. Com o soar das trombetas, as pessoas se animam ou se desanimam. Os anúncios causam para as pessoas felicidade, alegria ou desespero e tristeza. Porque o anúncio, ele é o presságio ou o início daquilo que passa a acontecer a partir do momento seguinte. Agora, é importante nós observarmos toda essa questão de trombetas, porque os sinais que elas emitem compete interpretações. Paulo, quando fala a respeito desse texto, ele fala, dá essa ideia a respeito das línguas estranhas, dos dons espirituais da igreja. Ele faz um paralelo que é muito importante que nós observemos. Ele fala assim, olha, se eu for no meio de vocês falando língua estranha, que proveito que tem? Se eu chegasse aqui no púlpito agora e fosse pregar uma mensagem inteirinha em língua estranha, que aproveitamento que a igreja tem disso? Nenhum. E ele faz ainda, se eu não fosse falar com vocês por ciência, por palavra de sabedoria, se eu não fosse falar com vocês através de uma revelação de Deus, que proveito isso teria? Nenhum. E ele faz uma comparação com os instrumentos. Olha, os instrumentos estão tocando. Se você não se você não consegue reconhecer o som que ele está fazendo, ou a sequência da harmonia ou da melodia,
Quem vai saber que música que você está tocando? E aí ele faz uma comparação naquilo que era próprio da sua cultura, que era a cultura de Israel. Israel, quando viveu no deserto, e principalmente nas peregrinações de Israel no deserto, o tocar de trombeta que Deus pediu para que Moisés fizesse, 2 trombetas grandes de prata, eram utilizadas para dar sinal ao arraial de Deus sobre as saídas do povo. É hora de sair, a trombeta fazia um certo tipo de toque. Ora, agora é hora de nós assentarmos acampamento. A trombeta fazia outro tipo de toque. Agora é hora de preparar para a guerra, havia outro tipo de toque. Agora é hora de avançar em ataque, outro tipo de toque. Agora, cada um dos toques distintos, eles não poderiam ser simplesmente distintos. Eles precisavam também ser de conhecimento daqueles que ouviam. Porque Paulo faz a pergunta, se a trombeta der um toque incerto, quem se preparará para a guerra? Agora, o toque da trombeta incerto, Paulo diz, ele faz em conotação que aquele que estava trocando trombeta não poderia falhar no seu anúncio. Mas ele também deixa inferido, como inferência, não referência, que as pessoas que ouvem a trombeta precisam saber que tipo de toque ela está fazendo. Vamos trazer isso para uma conexão rápida com a gente? Deus tem falado muitas coisas no nosso meio, principalmente nos últimos dias que a gente tem vivido aqui. Você que tem estado comigo nos cultos, você que tem ouvido desde o ano passado as profecias que Deus tem levantado pessoas para nos dar, visões que tem dado a irmãos nossos, sonhos que alguns têm tido, palavras que o Senhor tem pregado através desse púlpito à igreja do Senhor Jesus Cristo, palavras que Deus tem entregue direto para a sua família e para a sua casa. O Senhor está falando, Deus está anunciando, a trombeta de Deus tem tocado. Agora, se aquilo que tem sido anunciado tem sido mal interpretado ou mal divulgado por aqueles que estão responsáveis por receber ou por falar, como é que nós nos prepararemos para o momento seguinte? Se o som da trombeta tem chego, se aquilo que Deus tem dito chegou até nós, mas nós não conhecemos o que aquilo significa, como nós nos prepararemos para aquilo que Deus está nos colocando para fazer, para a nova fase que Deus está iniciando através de nós? Você está entendendo o que eu estou dizendo? O convite da festa das trombetas era anunciar para Israel uma festa solene que estava para vir. É claro que nessa festa também havia ofertas que eram entregues, principalmente ofertas pacíficas. Porque o tempo do anúncio da trombeta, principalmente nessa época, era o início do ano novo para eles, que logo depois vinha com o dia da expiação. O novo ano estava se iniciando para eles, né? E é fácil a gente perceber que muita gente confunde os anúncios de Deus. Está repleto de referências de gente fazendo confusão com aquilo que Deus disse, né? Em momentos de trabalhar para Deus por algo que vai acontecer, as pessoas se desanimam. Em momento que Deus avisa de uma bênção, pensam no seu conforto. E até mesmo quando vem o anúncio de uma prova, pedem para que ela não aconteça. Os anúncios de Deus, por diversas vezes, são mal interpretados. Deus fala assim, olha, eis que estou te chamando para um trabalho na minha obra. A pessoa pensa, ei, agora eu vou ser importante. Eis que estou te chamando para um trabalho na minha obra. A pessoa fala, Senhor, eu não quero perder meu emprego. Eis que estou levantando você com um projeto e com um ministério. Senhor, eu não tenho nada a ver com esse negócio de ser pastor, não quero que ninguém coloque a mão na minha cabeça. Por diversas vezes, nós mal interpretamos os anúncios de Deus. Primeiro, de que se Deus anunciou, já disse que as coisas vão acontecer, nós temos algum cabimento nisso. E outra, e se nós temos um cabimento nisso, ou seja, se nós temos uma opção naquilo que Deus anunciou para a gente, a melhor opção é ser contra aquilo que Deus falou.
Por diversas vezes as pessoas ouvem o anúncio de Deus e são contra aquilo que Deus anunciou. Certa vez no Novo Testamento, Jesus estava com seus discípulos e ele fala a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Pedro estava lá junto com os discípulos, olha, assim como a serpente foi levantada no filho do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado e para que todos que olhem para ele sejam salvos. Pedro ouve aquilo, chama Jesus de canto e fala assim, Jesus, tem misericórdia de ti mesmo, Senhor. O senhor não vai morrer não, nós estamos aqui, nós estamos juntos aqui. Ó. Eu não vou deixar nada acontecer com o Senhor, Jesus. Se tiver que fazer alguma coisa, vai ter que passar por cima de mim. Né? Jesus olha para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Porventura, eu não viveria tudo aquilo que o Pai me indicou para que se cumprisse na minha vida? Porventura, eu não aceitaria o plano do Pai na minha vida? O que Jesus quis dizer com isso? A trombeta de Deus já tocou a meu respeito. Aquilo que Deus disse ao meu respeito já foi comunicado. Eu estou aqui para cumprir aquilo que Deus me falou. A ordem do céu já veio, o anúncio já apareceu. A minha opção agora é me colocar à disposição de Deus para que aquilo aconteça. Tem muita gente que acha que se ele abraçar o ministério dele, os filhos dele vão ficar desamparados. Se ele abraçar o ministério dele, o trabalho dele vai ficar desamparado. Tem muita gente, eu já vi isso, Pessoas que falam assim, eu vou trabalhar muito agora, porque Deus me chamou para a obra, e quando eu for para a obra, eu não quero ficar desamparado, então eu quero fazer meu pé de meia agora. Para mim ter minhas contas cobertas e eu não depender da igreja. Como se comer do altar fosse um assinte para ele. Eu não posso comer do altar, porque se eu for comer do altar, eu não vou ter suficiente, porque a provisão que a igreja vai me dar não vai ser muita. Meu amigo, falta de fé absoluta. Isso é só uma parte. Quantas pessoas são chamadas para um trabalho especial por Deus, a trombeta anuncia e ela pensa no seu prejuízo e não na glória de Deus. Ou pensam no seu lugar ao sol e não na glória de Deus. Quantas pessoas ao ouvir a chamada de Deus falam assim, Deus me considerou melhor do que os outros. Eu gosto de levar você a alguma coisa que nós falamos na nossa escola dominical ontem, que mais uma vez eu quero fazer o convite para você estar. 5 horas da tarde, todos os domingos. Venha para a escola dominical. Plim, plim, terminei a propaganda. Moisés, quando é levantado por Deus, Deus fala assim, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, então agora você vai lá libertar eles. Você percebeu o que Deus falou para Moisés? Moisés, eu ouvi o clamor do povo, então eu chamei você para ir lá. Não é Moisés o foco. A importância não é de Moisés. A importância é o povo. Nessa questão de trombeta, a gente lembra de música, tem muita gente confundindo harmonia com melodia. A música, o hino, está na melodia, a harmonia é a base. Tem muita gente que acha que porque a harmonia é mais importante do que a melodia. A mesma harmonia dá base para um monte de melodia, mas a melodia é única. Às vezes o projeto de Deus na sua vida é único, mas você, por saber que Deus vai tocar uma melodia única, você é harmonia, acha que você é mais importante do que o projeto. Tem o outro lado também. Os anúncios de Deus marcam o início de alguma coisa nova, e é importante que nós observemos com o coração certo. Primeiro, se Deus resolveu anunciar, é porque é importante. Se Deus resolveu anunciar e chamar a atenção, é porque aquilo que vai se passar precisa da atenção completa do arraial de Deus. Se Deus resolveu anunciar, todos precisam parar e prestar atenção naquilo que Deus está falando. E as trombetas de Deus, elas tocam de maneira muito diferente na vida de cada uma das pessoas. Tem trombeta de Deus tocando
levando famílias a um tempo de desconexão, para que elas então percebam onde é que o coração delas precisa de estar. Tem trombeta de Deus tocando, trazendo finanças em destempero, que precisam ser observadas para poder caminhar. Tem trombeta de Deus tocando, levando gente até para o hospital, para que eles possam perceber qual que é o caminho de Deus no meio da tormenta. Lembra que a gente falou no começo do ano, que não era tempo mais de olhar caminho no meio do mar, agora era caminho no meio do deserto? O elemento pelo qual o caminho anda, pelo qual o caminho vai, mudou. Né? Será que a gente está entendendo a trombeta que Deus está tocando? Como eu disse para você, a festa das trombetas era o primeiro dia de lua nova, no 7º mês, né, que era entre setembro e outubro. Era um sábado especial, com a reunião sagrada com toques de trombeta. A palavra teruá literalmente significa fazer um barulho alto, yom teruá. É o único entre as festas em que o propósito não está especificado. O propósito da festa das trombetas não fica claro. Era antes do Yom Kippur, marcava ali a troca de anos, estava ali logo antes do dia da expiação, mas era um dia de oração, era um dia de alerta, era um dia de atenção àquilo que Deus estava anunciando. Por que está se tocando a trombeta? Porque está começando alguma coisa e Deus começou a dizer. O dia da trombeta tocar na nossa vida, irmãos, nós vamos falar um pouquinho mais para frente também nesse contexto, tem muito a ver com Jesus anunciar alguma coisa que está iminente, mas que nem sempre é imediata. A iminência de alguma coisa que nem sempre é imediata, mas às vezes é. As trombetas tocam e elas causam em nós, às vezes, um apavoro pela altura com que elas tocam. Essa semana eu falava com alguém e falava da importância de não tomar decisões emocionado. Nem muito emocionado, nem pouco emocionado. Nem emocionado para o bem, nem emocionado para o mal. Ou seja, não tome decisões quando você está triste, não tome decisões quando você está alegre. As trombetas causam que as emoções sejam movidas. Agora, as trombetas são anúncios. E o anúncio significa, olha, já decidiu, vai acontecer assim. Se vai acontecer assim, não tem por que você tomar decisão em cima disso. Eu lembro, até hoje, que não faz muito tempo também, um dia que um pastor chegou para mim e falou assim para ele, Deus te viu, você na frente daquele pasto, quando você estava de chinelo e camiseta, lá no Brasil. Eu lembrei. Por favor, não me julgue, tá? Foi o dia que eu fui ver uma arte que eu tinha feito com 11, 12 anos de idade. Eu botei fogo num matagal atrás da minha escola. E os bombeiros tiveram que vir apagar, foi terrível aquilo ali. Pegou fogo em tudo, os bombeiros vieram, as mulheres não conseguiram colocar as roupas no varal por 3 dias. E eu estava lá e a mulher chegou para mim e falou assim, eu sei quem você é. Você é o menino que colocou fogo aqui atrás. Sabe o que você é? Você é mais um pivete que não vai dar nada na vida. Falou desse jeito de mim. E naquele momento, exatamente naquele momento, foi aonde aquele pastor me levou, quando ele me disse, olha, Deus te viu em cima daquela bicicleta. Deus me viu. Naquele dia, ele anunciou alguma coisa sobre mim. Sabe qual foi a minha decisão sobre aquele dia? Nenhuma. Não foi aquele dia que eu decidi me entregar ao ministério e começar a buscar ser sacerdote na igreja do Senhor Jesus Cristo. Não foi naquele dia. Mas naquele dia Deus decidiu a meu respeito que a palavra daquela mulher não ia ter efeito sobre mim. Os anúncios de Deus acontecem. E é importante que nós sejamos favoráveis, estejamos atentos de maneira positiva àquilo que Deus está anunciando. Porque se Deus anunciou uma batalha, não adianta correr no caminho contrário. Quando ainda não havia as trombetas, Deus pediu para que Moisés desse o anúncio em Êxodo capítulo 14. Olha, Moisés, diga ao povo que marche.
Diga ao povo que vá em frente. A Bíblia não relata ninguém do povo marchando indo para trás. Todo mundo foi para frente. E a palavra de Moisés, olha, marche em frente, porque esses egípcios que hoje vocês veem diante de vós, vocês nunca mais vão ver. Era um anúncio. Não era um talvez, olha gente, se vocês trabalharem direito, não. Não era nem aquela questão da bênção, olha, eis aqui que eu coloco hoje diante de vocês, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivam. Não era isso. Era um anúncio. Era um anúncio. Os egípcios que vocês estão vendo diante de vocês hoje, vocês nunca mais vão ver. Era um anúncio. Deus já havia decretado no céu, a trombeta tocou na terra, para dizer que aquilo já foi decretado. Para a glória do nome do Senhor, Jesus Cristo. Já não era mais uma opção das pessoas que estavam ali, era algo decretado por Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eles viam a última trombeta, que Paulo faz alusão, como a sétima tocada, mas eles tentam fazer a interligação entre o último som e o sétimo som, com o cumprimento do julgamento, que parece estar meio fora do contexto. Haverá trombetas sopradas por todo o milênio, e acho que Paulo está se referindo, quando ele fala de trombetas lá em 1 Coríntios capítulo 15, a respeito das trombetas proféticas que são muito específicas. Mas a frase trombeta de Deus aparece duas vezes, em Êxodo capítulo 19 e também em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Essas duas trombetas, elas estão ligadas com o anúncio de Deus sobre a volta de Cristo. Ei, Jesus vai voltar ao som de trombetas. Vai ser um anúncio para a igreja do Senhor Jesus Cristo que a redenção chegou. O anúncio de Deus que vem do céu, para a igreja ele é positivo. Sabe quem entende mal os anúncios de Deus? O mundo. O pecado. A miséria. Eles entendem mal os anúncios de Deus. Eles acham que os anúncios de Deus são malignos, são fundamentalistas, são absolutistas. Mas tudo em Deus é absoluto. Aquilo que Deus decide, a salvação que Ele vai mandar para o seu povo é absoluta. Deus vem, volta, o Senhor Jesus Cristo volta ao som de trombetas para transformar de uma vez por todas a história da humanidade. Enquanto Ele não volta, existem trombetas tocando na vida dos crentes, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. As trombetas que vão tocar no anúncio do Senhor Jesus Cristo não é uma demonstração de julgamento, mas é um pronunciamento audível de vitória. Agora, qual que é o problema? Aqueles que estão andando no caminho da perdição, a trombeta que soa da volta de Jesus é uma trombeta de julgamento. Acabou-se o tempo. Aqueles que estão lutando contra a fé no Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão lutando contra a verdade do Evangelho. Eu não estou dizendo para você do perdido. Eu estou dizendo para você do filho da perdição. Eu não estou dizendo para você alguém que está andando longe do caminho do Senhor. Eu estou falando para você que é aquele que evita o caminho do Senhor. A trombeta que vai soar no último dia é o anúncio do fim do tempo, a sua derrota, o seu julgamento. Mas para aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo, a última trombeta é o anúncio da vitória final da igreja do Senhor Jesus Cristo, para a glória do nome de Jesus. Se Deus está falando com a sua família, falando com você, falando com seus filhos, e trombetas, anúncios de Deus têm soado na sua casa e na sua família, você que é do Senhor, é um tempo que anuncia uma vitória. Ainda que alguém está dizendo para você, é prova, mas é vitória. É um momento de desconforto, é vitória. É um momento de transição, é vitória. Não desista. Seja corajoso quando a trombeta soar, porque ela não está dando som incerto, talvez a incerteza é nossa. Ela não está dando som errado, talvez o som errado esteja nos nossos ouvidos chegando de maneira errada. A festa das trombetas fazia parte dos preparativos para um dia solene.
Podemos claramente ver essa inferência da festa das trombetas com o arrebatamento da igreja que breve vai acontecer. É a véspera do início de um grande momento. Momento de intimidade do povo com Deus. Trazer oferta de perdão e ver o Senhor lhe ser propício. A convocação das trombetas no Sinai marcou a subida de Moisés ao alto do Sinai para estar com Deus. E era requerida uma oferta especial para isso. Deus anunciou, o povo ofertava a Deus pelos anúncios de Deus. É a referência aqui também que quando Deus está preparando alguma coisa, você vai lá e participa. Deus está anunciando alguma coisa e fala assim, onde é que eu posso ajudar? É tão bonito ver, irmãos, isso acontece demais aqui na nossa igreja, graças a Deus por isso. Às vezes nós estamos arrumando alguma coisa e estamos preparando alguma coisa para um culto que vai ter, para um trabalho que vai ter, ou então estamos preparando alguma coisa em casa, com a mesa, e algum irmão chega mais cedo. Sempre, irmão, sempre, um irmão chega para mim, uma irmã chega para a Ana e para mim também, e fala assim, posso ajudar com alguma coisa, pastor? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu sei que está preparando para um evento especial. Eu sei que existe uma preparação para um trabalho especial. Posso cooperar com alguma coisa? Posso fazer alguma coisa? Posso ajudar em alguma coisa? Deus também está preparando alguma coisa especial. Se você entrar na casa de Deus hoje, não só essa casa onde nós fazemos o culto, mas se você entrar comigo hoje, onde é que você estiver, nessa casa espiritual, que Deus está estabelecendo nessa região de Los Angeles, em Glendale, aqui em Los Angeles, já ali em Cerritos, já ali em Burbank, já ali em Torrance, essa casa que Deus está levantando aqui no sul da Califórnia, e talvez já a gente chegue em Seattle, já a gente chegue em Portland, mas essa casa que Deus estabeleceu, se você chegar ali dentro, você vai ver que Deus está anunciando algumas coisas, e o seu coração vai ser compelido a chegar ao Senhor e falar assim, Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando, onde é que eu posso cooperar com o trabalho que o Senhor está fazendo? Eu sei que o Senhor está anunciando qual que é a minha parte aqui, onde é que eu posso fazer alguma coisa, quem é que eu posso ganhar, quem é que eu posso apresentar para o Senhor, para que o trabalho que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar também seja na vida daquela pessoa, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, também seja na vida dos meus filhos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, também seja na vida dos meus pais, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Diversas vezes no ano, nós nos reunimos em trabalhos especiais. Sejam eles aniversário da igreja, que, by the way, em abril nós temos o aniversário da nossa igreja aqui. Se prepare, nós vamos precisar de bastante ajuda, para a glória do nome de Jesus. Congressos, campanhas evangelísticas. No nosso Friends Forever, que acontece todo quarto domingo do mês. São momentos especiais todo mês na nossa igreja. Momentos que a gente quer se preparar para receber as pessoas que vão receber o Senhor Jesus Cristo, trazer aquele amigo que está longe do Senhor, trazer aquela pessoa para conhecer o Evangelho, né? E a gente anuncia isso. São trabalhos que exigem programação, preparativos, trombetas que se tocam. Quantas vezes as pessoas, membros de departamento, são convidadas a, de maneira especial, ofertar nesses projetos? Por exemplo, eu gosto sempre de parabenizar os nossos líderes nisso. E nesse caso, as nossas irmãs que trabalham no departamento de eventos, né, aqui da nossa igreja de decoração também, porque nós tínhamos sempre fazendo a cantina todos os domingos e nós reunidos com a liderança, nós chegamos à conclusão que seria melhor para a gente fazer um trabalho ainda melhor, a gente fazer as nossas cantinas no Friends Forever, no quarto domingo do mês. E todos os dias que a gente tinha cantina, a gente vê o preparativo das irmãs, no grupo que elas têm. Vai trocando trombeta ali. Vai organizando, uma faz isso, outra faz aquilo, para quê? Para que no dia que depois que terminar o culto, nós nos reunimos ali na parte de fellowship da igreja, tudo esteja pronto, esteja preparado, haja comida, que as pessoas possam sentar, comer, conversar, falar sobre as coisas, aquilo ali é preparativo, teve que tocar trombeta antes, e o Senhor está tocando trombeta falando dessas coisas, avisando, né? Que isso vai acontecer, que isso vai passar. A festa das trombetas aponta para um tempo especial de nova aliança, de novo tempo. Assim também essas oportunidades, devemos tomar a chance para contribuir com ofertas especiais para esse tempo. As irmãs trazem ofertas especiais. Né? Por exemplo, a irmã Miriam traz um doce que, pelo amor de Deus, viu? Tem um doce que ela faz lá de um negócio lá branco, junto com morango e bolo. E Jesus.
né? E as nossas irmãs também, que cozinham, às vezes faz cada coisa gostosa, a gente, né, celebra, toma tempo, é oferta ao Senhor. Aquilo ali é oferta ao Senhor para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E pensando nesse estudo, eu lembrei daquele hino que o coral canta lá na nossa sede, em tantos lugares do mundo, os corais, principalmente da Assembleia de Deus, cantam muito isso, que fala: com som de trombetas bem alto anunciai, Cristo está vindo nas nuvens dos céus. Então pelos portais abertos ele passa com os seus anjos. Sabe por que ele passou com os seus anjos nos portais abertos? Porque desde longe já se ouviu o toque das trombetas que Cristo estava se aproximando. Cristo está se aproximando de nós aqui em Los Angeles, na área onde nós estamos. Ele está se aproximando de nós. Como é que nós estamos recebendo a vinda do Senhor Jesus Cristo? Sabe, eu falei já para vocês isso. A teologia sempre olha para a Bíblia, observando duas perspectivas que estão bem relacionadas dentro dela. Ao mesmo tempo que a gente vive o tempo passando cronologicamente um atrás do outro, a eternidade também está na nossa perspectiva, sempre. Se você é crente, a eternidade sempre está na sua perspectiva. Como assim, pastor? Nada do que você faz aqui é uma relação direta com esse momento. Tudo tem uma relação com a sua eternidade. Você vai viver na eternidade. Amém ou não? Amém. Você está indo para o céu e lá você vai viver a eternidade. E tudo na eternidade é já. Não existe passado na eternidade, não existe futuro da eternidade. Tudo na eternidade é já. O momento que você vive na eternidade é o agora. Na eternidade só existe um instante, o átomo. E o átomo vivido, dentro do instante vivido, dentro do aione, que é os séculos dos séculos, que é o tempo em espectro de sem fim e sem começo. É o tecido do tempo. É o aione, que não tem nada a ver com Kairos nem com Cronos. É outro dois tipos de tempo que a Bíblia fala. E nesse espectro de tempo, as coisas acontecem já. É por isso que Deus sabe de todas as coisas, porque o tempo está na sua mão. Tudo está patente a Ele. Então, quando Deus fala alguma coisa, quando Deus profere alguma coisa, as coisas já acontecem, já estão patentes, Ele já sabe exatamente como vai acontecer. Lembra que eu falei para você, alguns dias atrás, que quando Deus fala, é como a chuva ou a neve no alto da montanha, que vai descendo como o rio, rega a terra, que faz germinar a semente, que depois é triturada, vira farinha e dá pão àquele que tem fome. Quando Deus manda a chuva, Ele já vê o pão na mão da pessoa. Para Ele isso já aconteceu. Então esse é o já. Mas enquanto nós vivemos nessa terra, nós temos um outro tempo, que é o tempo da nossa vida, que é o ainda não. Ainda não aconteceu. Ainda esse tempo, onde as coisas estão para ser completas, ainda não aconteceu. Então nós vivemos sempre nesse período do já e do ainda não. Então o que eu quero dizer com isso? É que a trombeta já tocou, mas ainda nós não vimos o que ela termina de anunciar. Deus já anunciou, mas ainda nós não chegamos onde o seu anúncio se torna uma realidade para nós. Então nós vamos sempre viver nesse conflito do já e do ainda não. Deus já disse, mas eu ainda não estou lá. Mas o convite de Deus para nós é que justamente ao tocar da trombeta, nós possamos dar o passo de fé para viver no tempo da eternidade de Deus. Acessar os celeiros celestiais, a despensa celestial, onde nós temos toda a sorte de bênçãos, e trazer do céu para a terra, que aquilo que Deus anunciou se cumpra primeiro na minha vida, na minha história, na história da minha família, e não para eu ser melhor do que o outro, mas simplesmente para que na minha vida
aquilo que Deus disse seja cumprido para a glória do seu nome, para que Deus tenha glória na minha vida e no meu nome. E a nossa glória, irmão, é essa, é viver isso. A trombeta tocou e os anjos já abriram as portas para que Deus passasse, para que o Senhor Jesus passasse. O universo inteiro está a olhar o rei que em poder seu trono vem fundar. O universo está observando, irmãos. Jesus chegando para tomar o seu trono de uma vez por todas. A Bíblia é clara. Quando ele voltar, ele não vem pedir licença, ele vem tomar o poder. Todo o poder é dele e ele vem tomar o poder. E aí há júbilo, a alegria. E o poeta diz que a história vai começar outra vez. Se tem uma coisa que tem acontecido hoje, mais uma vez falando dos eventos que rodeiam a nossa vida hoje, é as releituras da história. Um príncipe de certo país muito importante lançou um livro recontando a história da sua família, trazendo sujeira em cima de todo mundo. Alguns tempos atrás, um certo político desse país foi acusado de fazer colúdio com outro país no mundo. E aí o que aconteceu? Não tinha coisa nenhuma, se descobriu que tudo era uma farsa dos oponentes políticos dele. Um outro presidente reclamou de um hoje, a respeito de que ele tinha acesso a arquivos secretos. Se descobriram que aquele que reclamou fazia a mesma coisa. Em outro país do mundo, aí, em uma outra localidade, aqueles que reclamaram sempre do vandalismo de um certo grupo político fizeram a mesma coisa. A história tem buscado a ser recontada o tempo todo. Mas um dia, quando Jesus de uma vez por todas fundar o seu trono, tudo vai fazer sentido. A história vai começar outra vez. Você e eu vamos olhar para trás e vamos ver eventos grandes sendo reduzidos a simplesmente um caminho para que o reino dele se estabelecesse para sempre para a glória do seu nome. Isso nas coisas grandes, mas eu e você também vamos ter limpo todas as lágrimas. Todo sofrimento vai ser tirado, porque quando nós olharmos para trás dos eventos da nossa vida, nós vamos ver a marca gigantesca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que através até de eventos difíceis para nós, anunciava o seu amor imutável pela nossa vida e por aquilo que Ele plantou no nosso coração, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A história vai começar outra vez. A trombeta está tocando, o tempo solene está chegando para mim e para a sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, você conhece. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe como é que Deus chama? Tocando trombeta. Daqueles que a trombeta soou para eles. Ei, isso aqui é o chamamento do mestre, para que eu vá a caminho dele. As coisas que vão acontecer cooperam para o meu bem, cooperam para a minha formação. Quanta gente hoje não podia contar uma história de um sofrimento que passou, que trouxe para ele vitória depois mais para frente. Sabe quem falou isso? O próprio Davi. Foi-me bom ter sido afligido. Davi não disse assim, olha, foi bom eu ter ganhado o reino. Davi não disse, foi bom eu ter vencido batalha. Davi não disse, foi bom eu ter sido ungido. Davi nem disse, foi bom o Senhor ter preparado uma mesa perante os meus inimigos. Mas ele fala, foi-me bom ter sido afligido. Eu consegui ver o bem de trás das desgraças que tentaram me cercar. Salmo 18, eu sempre cito para você. Cordéis da morte me cercaram, torrentes do inferno me submergiram. Cercaram-me do dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. O dia era contrário, livrou-me dos inimigos que eram mais fortes do que eu. Reconhecimento de Davi, foi-me bom ter sido afligido, porque só assim conheci os teus
estatutos. Não é conhecer de decorar, é conhecer de fazer sentido para a alma. É conhecer de aplicar e de saber que o anúncio de Deus fez todo sentido para que ele andasse em novidade de vida. Foi chamado pelo seu propósito. Deixa eu falar uma coisa para você terminando. Se Deus anunciou alguma coisa para você e para a sua família, se alegre de maneira verdadeira. Fica alegre. Pula, salta e sapateia. Se alegra. Toca a trombeta em Sião. Se prepare. Comece a agir de acordo com o anúncio de Deus. É impossível estar alegre e ao mesmo tempo manifestar desespero. Ah, Senhor, mas eu estou alegre com aquilo que o Senhor disse para mim. É impossível você estar alegre e você manifestar desespero. É impossível você estar alegre com Deus anunciou e demonstrar avareza. Você é uma pessoa avarenta. É impossível você estar alegre e demonstrar desânimo e falta de amor. Não, eu sei que Deus falou, mas eu não quero. Não, eu fico feliz que Deus falou comigo, mas eu não quero fazer isso. Então, você não está feliz. Você não está alegre. É importante que a nossa alegria de coração, ela seja submetida de acordo com as nossas ações que nós vamos tomar em cima. E nós podemos ver que quando Deus anuncia alguma coisa, tem coisa boa chegando. Tem coisa boa vindo aí. Tem coisa boa se aproximando. Tem coisa boa sendo anunciada na terra para abençoar você, a sua casa e a sua família para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É o perdão de Deus que vem vindo, é a salvação de Deus que vem sendo anunciada. É a nossa vez de servir, é a nossa vez de participar, é a nossa vez de refletir a glória de Deus. E aí a pergunta que fica, você ouviu a trombeta de Deus hoje na sua vida e na sua casa? Você ouviu Deus anunciando alguma coisa? Se Deus anunciou alguma coisa, se alegre para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza, na casa do Senhor. Nós vamos entregar as nossas primícias para o mês de setembro. Vem aqui para frente. Eu quero que todos venham aqui para frente. Nós vamos orar juntos. Todos, 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 todos.